Todos acharam? Capítulo 7 de Mateus 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Agora pule algumas folhas, até chegar no 13, e apenas o verso de número 5 desse texto de Mateus capítulo 13. Diz assim: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Querido Deus e bondoso Pai, nos alegramos em Tua presença nesta noite, pelo privilégio, Senhor, de estarmos em Tua casa, juntamente reunidos com o Teu povo, Tua igreja, Teus filhos, que aqui estão louvando e Te adorando, Senhor. Pai, nesse momento nós, Pai, estamos prontos para ouvir a Tua voz por meio da ministração da palavra, Senhor. Te pedimos nesta noite que Tu fale conosco, por meio da palavra, da ministração, não aquilo que queremos ouvir, mas que a Tua vontade seja perfeita, Pai querido, para nós, e que possamos aceitá-la, Senhor, ainda que para nós seja difícil, ainda que seja confrontador, ainda que mexa em nossa ferida, mas que o Senhor trate a nossa vida, Senhor, e que saiamos daqui hoje, certos de que o Senhor falou conosco. Por isso eu te peço que Tu aceites o meditar do meu coração, e que no abrir da minha boca, Pai querido, as palavras sejam palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que eu vou pregar aqui hoje em relação aos dois textos que nós lemos, talvez pareça que não haja nenhuma ligação entre os dois. É claro que não tem mesmo. Em relação ao contexto de figura que Jesus usa para explicar algo a respeito do reino de Deus, acerca das coisas espirituais, da vida espiritual, tem uma relação muito perto uma da outra. Por que não dizer que praticamente em relação à vida espiritual, elas têm muito a ver em si. Mas o contexto de figura, de modelo que Jesus usa para aplicar nas questões espirituais é totalmente diferente, porque Jesus está falando de construção, que se refere a dois homens que estão construindo uma casa, e no outro ele fala de um semeador que saiu a semear a sua semente. Os dois textos em correlação à salvação têm muito a ver. Os princípios ali estabelecidos de forma espiritual têm muito a ver com a salvação. Porque depois Jesus explica lá a respeito das sementes. Ele fala que a semente que caiu na beira do caminho, o pássaro vem e come. E assim, por conseguinte, ele fala daquela que cai entre as pedras, não tem raiz, que é o texto que acabamos de ler também. E ela se seca porque não tem raiz. Depois ele faz uso da que cresce entre os espinhos, mas ela cresce somente um pouco e acaba sendo sufocada pelos espinhos, e a última cai em boa terra e dá fruto. Ela vinga e dá fruto.
E Jesus na frente, ele explica, porque os discípulos pedem explicação da semente, pois eles não entenderam a respeito do que Jesus estava falando. E Jesus começa a explicar que a semente que cai na beira do caminho é aqueles que ouvem a palavra, mas quando o momento ali, o inimigo vem e rouba a palavra que foi semeada no coração. Isso serve muito para nós em todo o tempo que ouvimos a palavra. É claro que os irmãos que aqui estão, que ouviram a mensagem de Cristo e creram, de fato já deram frutos porque creram e creram no Senhor Jesus. Mas quando o maligno vai lá e rouba a semente do coração de alguém, colocando dúvidas, de fato, ali não tem como dar fruto. E ali depois nós temos daquela que cai entre as pedras, não tem raiz, acaba morrendo. E depois Jesus dá a explicação daqueles que recebem a palavra com alegria, mas vindo as provações, logo se escandaliza e para de vir para a igreja, para de servir ao Senhor, para de crer em Jesus, por conta dos problemas, das dificuldades. Depois ele explica que a outra semente que caiu entre os espinhos, que ela apenas cresceu um pouco e não deu fruto e acabou sendo sufocada, é aqueles que ouvem a palavra, eles acreditam na palavra, entendem a palavra, mas os cuidados deste mundo, as riquezas, a vida material, a vida secular, acaba impedindo de aquela pessoa dar frutos. Talvez isso tenha muito a ver conosco também hoje, daquilo que nós estamos pregando aqui e falando aos irmãos. E uma outra semente é aquela que cai na boa terra e aquela que dá fruto e muitos frutos. A quantidade de fruto ela se difere, um dá 30, outro dá 100, outro dá 60. Mas a importância é dar frutos. É claro que não vou utilizar todo esse contexto para falar o que eu tenho para falar aqui. Depois Jesus, o primeiro texto que nós lemos aqui agora, nesse momento, que Jesus fala da construção de uma casa, de dois homens, um insensato e outro prudente, quer dizer, um homem que tem sabedoria e o outro não, um edifica a sua casa na rocha. E para falarmos de construção, que eu já quero iniciar em relação ao que eu quero dizer aqui hoje, falarmos de construção, para quem é construtor, quem já construiu casa, ou que entende um pouco de casa, não é simplesmente ir lá e construir uma casa. Eu quero construir uma casa bonita, aí eu escolho um terreno plano, ou deixo aquele terreno plano, e saio construindo em cima daquele terreno de qualquer forma. As paredes em cima de um terreno. Para que eu possa construir, primeiro, eu tenho que cavar. Antes que eu suba algo, primeiro eu tenho que cavar. Eu tenho que fazer os alicerces. Eu tenho que fazer a base. Para que a partir daquilo que eu comece a construir, antes que aquilo venha subir, venha crescer, venha aumentar, primeiro eu tenho que cavar e crescer. É claro, é um paradoxo que eu vou usar, crescer para baixo. E não tem como acontecer isso, mas em paradoxo sim, crescer para baixo. Assim como também uma semente, antes de ela crescer, ou se tornar uma planta, e assim sucessivamente uma árvore, e dar fruto, ela precisa primeiro crescer para baixo. Ela precisa, antes de ela brotar para fora, ela precisa enraizar. E eu quero linkar esses dois, nesses dois contextos, que vai explicar algumas coisas para nós em relação a todas as áreas da nossa vida. Quando eu comecei a trabalhar, amados, meu primeiro emprego foi no mercado, lá na cidade onde eu nasci, mercadinho de bairro, com 14 anos, foi onde eu conheci minha esposa, eu tinha 14, e depois a gente vai chegando os 15 anos, os 16, e a gente fica desempregado porque chega a fase do quartel, e ninguém quer empregar quem está na fase do quartel. Eu não sei se hoje acontece isso ainda. Mas naquela época, quando você chegava entre os 16 anos, ninguém queria te contratar. Por conta da fase do exército. E nessa fase de exército, de alistamento, o que sobrou para mim trabalhar? Eu não tinha ainda preparo técnico, não tinha nenhuma formação. Meu tio era pedreiro. É pedreiro até hoje. E eu pedi emprego para ele. Falei, Senhor, tio, me ajuda aí, eu preciso trabalhar. Quero ter dinheiro e tal. Ele falou, vamos trabalhar comigo. E eu nunca tinha trabalhado na área de construção, não conhecia nada.
E nós fomos construir uma casa. Era um sobrado muito grande. E meu tio me deu, a primeira coisa que ele mandou eu fazer foi cavar. Cavar todo aquilo onde ele vinha traçado. Todo ali, não sei, era ali aquilo que era para fazer os alicerces. Mas foi um trabalhão. Pensa cavar. E lá em São Vicente você cava, sai água. É uma dificuldade muito grande. Porque a região, a maioria dos bairros é região de brejo. Então você cavava, saía água. Então era uma dificuldade muito grande cavar ali para construir um alicerce naquele lugar. E tinha que cavar fundo. Por ser um terreno arenoso, tinha que cavar mais fundo ainda para que fizesse a armação ali, que nós chamávamos o alicerce, né? Esqueci o nome, e colocar as ferragens. Não é igual aqui, né? Você cava um buraco na terra e já coloca a ferragem e sai jogando concreto. Lá não, você tinha que cercar como se fosse fazer uma coluna de madeira, com as tábuas, depois vir com concreto. E tinha que ser muito fundo, para ser muito firme a construção daquela casa. E foi aí minha primeira experiência de construção para cavar, foi cavar e cavar fundo. Então eu entendi que para você construir algo forte, realmente precisou cavar muito, para poder ter uma construção muito firme e de um sobrado muito grande. E hoje, lendo as Escrituras, de fato eu entendo o que Jesus quer dizer aqui. Hoje eu não compreendo, não aprendi muita coisa de construção. Mas essa experiência que eu vivi na construção com meu tio, sendo servente de pedreiro, hoje quando eu vejo Jesus falando de construir uma casa, você fazer uma casa, é preciso primeiro se fazer o alicerce. E o alicerce tem que ser feito em um lugar, num terreno muito bom. E Jesus faz uso da rocha. De uma rocha. E é claro, queridos, que até naquela época, até para se fazer tenda, ainda no Antigo Testamento, como diz o texto de Isaías 54, que diz assim: firma bem as suas estacas da tenda e alarga o seu espaço, até para você fazer uma tenda, uma construção mais leve, apenas de panos ou de peles, ainda assim era preciso, nos lugares desertos, nas areias, nos terrenos, cavar e enficar bem a estaca para que aquela tenda também fosse bem firme, para que qualquer vento não arrancasse aquela tenda do terreno, que era a casa dos nômades, até mesmo Abraão, Isaac e Jacó vivenciaram. As pessoas no Antigo Testamento, o povo de Israel no deserto, viveram em tendas. Então, tinha que firmar bem as estacas. E as estacas não era simplesmente um pedaço de algo que amarrava ali as cordas. Era necessário uma estaca muito grande e aprofundá-la muito bem para que a casa ficasse firme, ou a tenda ficasse firme. Então, quando eu olho para as Escrituras e vejo Jesus falando sobre construção de casa, e aplicando isso à nossa vida, a nossa casa, falando de forma espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida em comunhão com a igreja, com os irmãos, com a nossa família, tudo isso vai depender como, primeiramente, nós cavamos para que possamos construir toda a nossa vida. Primeiramente, Jesus está falando de vida espiritual, de salvação, de vida com Deus. E vida com Deus não é simplesmente estar na igreja. Vida com Deus, vida de salvação, é preciso para que possamos permanecer firmes e fortes na presença de Deus. Antes que possamos expressar os nossos dons, antes que possamos fazer o que precisa ser feito, ou que Deus precisa fazer por meio de nós, é preciso que Deus trabalhe em nós primeiro, e que nós possamos deixar Deus trabalhar em nós primeiro, tratar todas as nossas mazelas, tratar todo o nosso caráter, toda a nossa vida, nos âmbitos mais recônditos da nossa alma, é aquilo que nós chamamos da base da vida, daquilo que nós chamamos do alicerce, com base em princípios, com base em verdades das Escrituras,
que é aquela área que na minha vida precisa de um acerto. Eu não preciso acertar, eu não posso acertar com um band-aid espiritual. Eu não posso acertar com um esparadrapo emocional. Eu não posso usar apenas um remédio simplesmente psicológico para tratar aquele problema que tem um âmago muito mais profundo do que questões psicológicas e emocionais. Eu preciso que Deus trate lá no fundo. E para que esse fundo seja alcançado, eu preciso me deixar ser tratado pelo Senhor. Para que essa vida de construção de uma casa espiritual, de uma casa de salvação, de uma casa de ministério, de uma casa de uma vida relacional com a nossa família, de uma vida relacional com a igreja, eu preciso que tudo aquilo que foi, que está lá dentro, eu preciso me abrir ao Senhor, deixar que Ele trate, e que essa profundidade desse alicerce seja cada dia mais fundo, para que quando aquilo que começar a ser expressado de forma visível, que as pessoas possam enxergar, que as pessoas possam ver, que as pessoas possam realmente perceber em nós, antes que elas vejam aquilo que possa ser bonito, possa ser muito bem feito, muito bem elaborado, aquilo que elas não enxergam, apenas que você e Deus vivenciaram, apenas você e Deus sabem onde você permitiu ser tratado, lá no fundo desse alicerce, baseado nos princípios de Deus. Você chorou bastante, você orou muito, você jejuou muito, você se entregou de forma profunda a Deus e permitiu que essa casa, essa vida relacional, essa vida espiritual, primeiro fosse construída com base em alicerces profundos e sólidos, baseados na palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então o homem sábio, Jesus ele fala que esse homem sábio, ele é sábio porque ele entende que antes de ele levantar uma parede, colocar o telhado, colocar a melhor porta, a melhor janela, o melhor piso, a melhor mobília naquela casa, ele sabe que essa casa vai enfrentar intempéries da vida, que essa casa vai enfrentar problemas climáticos, que essa casa vai passar pelo inverno, pelo verão, vai passar por condições climáticas terríveis. E ele sabe que o vento muitas das vezes é forte, que a chuva é forte, que os rios vão se aumentar, vai alagar e vão combater aquela casa. Então ele sabe que o princípio básico daquela construção é uma vida em profundidade com Deus e com o Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. Então é preciso, irmãos, para que isso aconteça, é preciso viver igual a experiência que eu vivi. Talvez os irmãos que é da construção, o irmão Dito que está aqui, outros irmãos, talvez não sei, que já tiveram a experiência da construção, sabe que cavar não é fácil. Tem que cavar fundo. E o cavar, que está aí a questão, é o quanto eu posso me dar para cavar fundo. É o quanto eu posso me doar para cavar fundo. É quanto eu estou disponível para cavar fundo. É o quanto eu estou aberto para cavar fundo. E cavar fundo não é fácil. Eu não gosto muito de usar essa expressão para que não haja uma confusão em relação à vida espiritual de salvação, mas é preciso fazer sacrifício. Sacrifício de esforço, não sacrifício para obter salvação. Porque o sacrifício da cruz ele é perfeito. Mas eu digo sacrifício no contexto de esforço. De esforço para que aquilo que eu quero construir, para que aquilo que eu quero que a minha casa, a minha vida seja estabelecida, eu preciso primeiro cavar bem fundo. E não é fácil. Não é tão simples. Porque para cavar fundo, é preciso as ferramentas certas e necessárias.
Porque não é simplesmente chegar lá e cavar com a mão. Você pode até com as mãos chegar em um determinado nível de escavação. Mas para a construção de uma casa, simplesmente aquele esforço básico humano não vai conseguir aprofundar no sentido de que você possa construir uma casa com aquilo que você conseguiu cavar com as mãos. Por que eu digo isso? Nós precisamos de ferramentas. Haverá o seu esforço. O seu esforço básico não dá. É quando você se habilita no sentido de que você acha que você pode. Que você acha que você é capaz. Que você acha que em certo sentido humano, propriamente humano, você vai conseguir. Não. É preciso ter as ferramentas necessárias. E que ferramentas são essas necessárias para que a minha escavação seja mais profunda ainda, para que o meu alicerce seja construído e assim, por consequência, a minha casa seja firmada nesse alicerce? Quais são essas ferramentas? É o que eu volto a dizer: princípios. 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 Princípios que não podem ser colocados de lado, no sentido de vida de salvação, no sentido de vida relacional familiar, no sentido de vida relacional congregacional, coletivo, comunidade, isso também na vida profissional. É preciso que aquilo que eu quero construir em cada área dessas que eu citei, de vida relacional, familiar, de vida sentimental, de vida profissional, é preciso cavar fundo em todas elas. Em todas elas. É claro que nós não vamos banalizar a questão da salvação, porque a questão da salvação, eu preciso de fato construir minha vida espiritual baseada em Cristo, que é o alicerce, que é a rocha aonde eu preciso construir. E eu preciso cavar muito fundo nessa rocha, que é Cristo, que é me aprofundar no conhecimento de Jesus. Todo salvo deseja e almeja conhecer Jesus. E eu vou pegar na ferida aqui agora. Nós sabemos o nome de todos os músicos, eu vou botar aqui no geral, seculares. Quem é que canta rock? Quem é que canta pisadinho? Quem é que canta funk? Nós sabemos. Você sabe, pastor? Não sei, irmãos. Só estou dizendo para não falar que o pastor está sendo fariseu e acusando os outros. Aí sabemos cantar as músicas, mas não conhecemos as Escrituras. Não sabemos nem o nome dos discípulos que andavam com Jesus. Não sabemos. Não sabemos nada de Jesus. O que sabemos de Jesus é aquilo que é superficial, que é o bastante, serve muito também. De que Jesus nasceu da Virgem Maria, que pregou o Evangelho e morreu na cruz. Que bom, é fato. Eu creio nessa verdade. Para a salvação, sim, tenho que crer nessa verdade. De que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Mas se eu creio nessas verdades, eu não vou ficar só nessas verdades. Eu preciso conhecer muito mais a respeito dele e me aprofundar nessa rocha para que a minha vida em salvação seja construída num terreno, numa rocha. Meu alicerce esteja ali firmado verdadeiramente em Cristo. No conhecimento de Jesus, da sua pessoa, da sua vida, do seu ministério, dos seus ensinamentos, das suas verdades. Não é simplesmente saber que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Essa verdade é muito boa conhecê-la, basicamente é. Mas só isso não. Tem muito mais para se aprender. Porque à medida que eu conheço e me aprofundo em Jesus, mais parecido com Ele eu vou me tornando. O problema de hoje é que as pessoas não querem mais se parecer com Jesus. Querem se parecer com a Anitta, querem se parecer mais com os grupos de funkeiro que tem aí,
com os grupos de pagode, querem se parecer muito mais, querem conhecer muito mais essas pessoas e se parecerem com esses ícones, esses ídolos do mundo, do que realmente conhecer e se parecer com Jesus. E eu preciso conhecê-lo. Paulo desejou conhecer Jesus a cada mais, no seu sofrimento, na sua vida. E eu não posso me acomodar nessa superficialidade de uma vida de construção sem alicerce, ou num terreno arenoso, sem me aprofundar em Deus e em Cristo. Então é preciso cavar. E esse cavar é que está a questão. Porque é preciso ter esforço para se conhecer. É preciso usar as ferramentas necessárias para se cavar. É preciso demandar tempo. É preciso se concentrar para que eu possa fazer de forma correta. Não é do meu jeito. O problema do Jesus de muitos crentes hoje não passa de um ídolo de jovem e adolescente. Esse Jesus que está sendo pregado, está sendo demonstrado, não é o Jesus da cruz ressuscitado no terceiro dia e que está assentado no trono de glória à direita e à destra de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que tem os seus cabelos como lã branca da neve e os seus pés como um latão reluzente. Esse Jesus que veio como um cordeiro, mas retornará como um leão. Esse Jesus que veio como um advogado, mas retornará como o juiz de toda a terra, para julgar todas as nações. Não é esse Jesus da molecadinha, não é esse Jesus, sabe, da turminha, mas é o Jesus que tem que ser adorado, glorificado, tem que ser temido, tem que ser reverenciado. Temos que se prostrar diante da sua grandeza e da sua majestade, aceitando as suas verdades e os seus princípios que as Escrituras ensinam. Mas você conhece esses princípios? Você conhece essas verdades? Talvez não. Se eu te perguntar quem é que canta aquele louvor tão legal que todo mundo gosta de cantar, você conhece o cantor, você conhece aquele grupo, aquele pastor que prega cada mensagem de amor tão legal, tão bacana, que leva a pessoa lá no up, deixa a pessoa lá no alto, sabe? Com o astral legal, sabe? Aquele motivacional. Mas e as verdades das Escrituras? Do negue-se a si mesmo, do renuncie a si mesmo, do arrependimento, do quebrantamento. Porque quando você se aprofunda, é essas verdades que você começa a conhecer. E são essas verdades que se tornam alicerces, que vão firmar a tua casa, a tua vida, a tua salvação, o teu relacionamento, o teu casamento, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, a tua vida profissional, financeira, em qualquer questão, em qualquer área. Porque você buscou conhecer essas verdades. Diga assim comigo: fala mais, Jesus. Fala mais. Jesus deixa claro que esse é um homem que constrói a sua casa. Ele vai lá, só constrói. Ele não cava alicerce. Ele não cava e não faz alicerce. Ele só constrói. Você sabe que, irmão, que nós estamos vivendo hoje, nós chamamos o conceito de vida social, política, se resume naquilo que chama pós-modernidade. E o que a pós-modernidade ela estabelece na sociedade? O que ela vai estabelecendo? Que a vida, de forma, ela não diz isso abertamente, mas o conceito que ela vai afirmando no coração e na mente humano é que as pessoas
não tem mais raízes em qualquer âmbito social de vida. Não tem mais raízes em qualquer âmbito. Tudo se parece descartável, porque não tem raiz. Tudo se parece básico, em sentido de que, não serve, joga fora. Tá ultrapassado, não serve mais. Não tá legal. Tá bom, chega, vai para lá, eu vou para cá. Desse jeito, não dá não, acabou por aqui. Tudo é muito fácil de se conectar um do outro. De uma vida relacional, íntima, em qualquer aspecto. Você vê como a separação hoje está tão fácil. Antigamente era tão difícil você ver um casal se separando. Hoje não, irmão. Não deu certo. Separa. Não é? Vamos separar, não deu certo. Nossa, como é que chama? Química, como é? O pessoal está chamando hoje de... Como é que chama hoje? Quando a química não bate mais? Como é que fala? Aí não deu certo, a química acabou. Parece tudo muito descartável as coisas, irmãos. A gente compra uma roupa hoje. Antigamente nós comprava minha mãe comprava uma calça, aquela calça durava mais de um ano, irmão. Tinha que usar, durava mais de um ano. E elas tinham até mais qualidade mesmo. Uma blusa. Eu cheguei para a escola, nos meus 12, 13 anos, praticamente com 2, 3 blusas durante quase todo o período da escola, porque não tinha dinheiro para comprar mais roupa, e aquela roupa tinha que ser bem cuidada. Não podia, hoje não, hoje você compra uma camisa, daqui um mês você já não usa mais. Praticamente ela se torna pano de chão. Você está descartando, está jogando fora uma calça. Isso é normal, é comum hoje em dia. Celular, você paga no celular R$2.000 hoje. Daqui um ano, esse celular não vale mais o que você pagou e já não serve mais para você. É tudo tão descartável. Alguém diz que isso chama sociedade líquida. É tudo muito fácil de se desfazer. Sabe por quê? Porque não tem mais desejo de se conectar profundamente um com o outro, com as coisas, com a vida, com a família, com a casa, com o cônjuge, com a vida em qualquer aspecto, amados. Não há mais esse desejo. Então, Jesus ele ensina que para você construir algo em qualquer ambiente, é lógico que Jesus está aqui prioritariamente falando sobre a vida com Ele, de salvação, mas isso nos serve para qualquer âmbito. É preciso cavar muito bem. É preciso ter esforço no sentido de que em qualquer âmbito da vida você precisa se aprofundar em todas as áreas. Você não pode ser superficial nos relacionamentos com ninguém. Você não pode ser superficial naquilo que você faz em qualquer área da sua vida, amados. Porque qualquer vento leva embora. Qualquer dificuldade desfaz. Qualquer situação acaba. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Diga amém. E depois Jesus vai explicar ainda sobre a semente que caiu entre as pedras. Aí veio o sol e secou, porque o terreno não dava lugar, espaço para aquela semente aprofundar as suas raízes. Ela não tinha terra profunda. É por isso que você tem que saber escolher o terreno. Tudo aonde você vai plantar, você tem que saber escolher o terreno. Você vai construir uma casa, saiba comprar um bom terreno. Por isso que você vai ter que ser um bom observador em qualquer questão. Você não vai sair, está vendendo um terreno em tal lugar, vou lá comprar de olho fechado. Não, você tem que ir lá ver, saber como é o terreno. Se dá bem a construção que você vai construir aqui. Não é sair comprando porque está vendendo barato. Porque às vezes o barato vai sair caro. E se vai plantar, da mesma coisa. Você não vai sair plantando em qualquer tipo de terreno, irmãos. Isso é observável. Então isso serve como? Não sai se metendo em qualquer coisa só porque é bonito. Só porque é legal. Só porque tem boa aparência. Só porque fala bem, canta bem. Só porque
faz as coisas bonito, só porque em qualquer aspecto da vida, porque a aparência engana. Aí você diz, que coisa maravilhosa, olha que carro bonito. O irmão tá aqui, o mecânico, né? Sabe que não tem que comprar o carro pela beleza que tem, né, irmão Ivaí? Vamos testar esse motor. Aí você tem que levar no mecânico bom, como é o irmão Ivaí. Um ótimo mecânico. Vai lá, irmão Ivaí, esse motor aqui tá bom? Como é que está o câmbio desse carro? Você não pode comprar o carro porque não tem nenhum risco, porque não tem um trinco no vidro, porque não tem uma queimadura do sol. Você tem que aprofundar o carro, conhecer ele lá por dentro do motor, saber se está tudo funcionando corretamente. Então você não pode se apegar a nada apenas pela aparência. Não sai se enfiando em nada apenas pela aparência. Testa primeiro, no sentido, conheça, saiba aonde você está se enfiando, aonde você está colocando a mão, aonde você está colocando os seus pés. Com quem você está andando, com quem você está se envolvendo, com quem você está abrindo o teu coração, com quem você está firmando uma aliança, com quem você está vivendo uma vida social. Saiba primeiro, não sai abrindo as portas de qualquer forma. É preciso fazer observação em qualquer âmbito, até para você construir uma casa, fazer uma plantação. E mesmo que o terreno esteja bom para plantar, é preciso trabalhar a terra. E trabalhar a terra não é fácil, você tem que usar instrumentos. Na antiguidade era o arado, hoje tem máquinas agrícolas que fazem isso aí com mais facilidade. Mas mesmo assim é um processo árduo. Mas mesmo assim, antigamente o processo era manual, era muito difícil. Antes de se plantar, tinha que trabalhar bem a terra, tinha que fazer sucos na terra, tinha que limpar, para depois jogar a semente. Você não pode sair plantando em qualquer lugar a sua vida. Você não pode investir nada, seja espiritual, seja financeiro, seja qualquer aspecto da sua vida, em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Observa, peça a Deus orientação, leia as Escrituras, para que você tenha discernimento das coisas. Então, diante desse aspecto, a semente cai entre as pedras. E ela não tem um bom terreno. As pedras impedem de ela aprofundar. O desejo da semente é aprofundar, mas as pedras lhe impedem. As pedras lhe impedem. E as pedras não permitiram que a semente jogasse as suas raízes profundamente na terra. Não era culpa da semente, era culpa da terra. Ou das pedras. Então quando veio o sol, secou a semente. Então tudo quando a semente ela vinga, que você planta ela, você sabe que toda semente antes de ela brotar, ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Toda semente precisa morrer. É isso que Jesus diz. Quando ele fala em João capítulo 12. Abra aqui comigo aqui, João capítulo 12. Capítulo 12. E o verso 20, irmãos. Você sabe que o mundo grego, que é o mundo da filosofia, dos grandes heróis, dos grandes mitos, é o mundo grego. E alguns gregos ficaram sabendo que tinha um homem lá em Israel, em Jerusalém, um homem muito sábio, um homem muito inteligente. E eles conheciam os grandes homens inteligentes. Os gregos tinham no seu histórico, homens inteligentes, sábios e filósofos. Aí, alguns gregos ficaram sabendo que tinha um homem muito sábio e inteligente. Vamos conhecer. Vamos colocar esse homem lá, também no rol dos nossos grandes mitos, dos nossos grandes filósofos, dos nossos grandes heróis. Vamos colocar ele lá também. Vamos chamar ele. Vamos saber quem ele é. E olha que Jesus fala para eles aqui, olha o que acontece. Verso 20, quem achou, me acompanhe na leitura. Diz assim:
Ora, havia alguns gregos que tinham subido entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Gregos que vieram da Grécia para Jerusalém para adorar, que tem um histórico de homens filósofos inteligentes, ficaram sabendo de Jesus, chegaram em Filipe e em André: vá lá, nós queremos conhecer o mestre de vocês. E eles foram até Jesus e falaram assim: olha, tem uns gregos que querem conversar contigo. Jesus já falou na hora assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem, ele diz aqui, há de ser glorificado. E ele dá a explicação do trigo, que o trigo quando cai na terra, se ele não morrer, ele fica ali só. Você entende que a semente, do princípio da semente, para ela dar fruto, para que ela se enraize e dê fruto, ela precisa morrer. Então tudo na sua vida, onde você quer dar fruto, você quer crescer, você quer ser abençoado, você quer ser honrado por Deus, você quer ver a bênção de Deus na sua família, na sua casa, na sua vida espiritual, ministerial, em algumas áreas, ou no seu todo, é preciso morrer. E o que é esse morrer? Não em relação a Cristo, porque Jesus não tinha nada disso do que nós temos, que é o nosso ego, nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa altivez, as nossas mentiras, as nossas mazelas. Aonde eu quero crescer, eu preciso morrer primeiro. Aonde eu quero ser abençoado, eu preciso morrer primeiro. Aonde eu quero ser edificado, eu preciso morrer primeiro. É por isso que Jesus diz assim: olha, o Filho do Homem agora há de ser glorificado. O Filho do Homem vai ser glorificado entre os heróis dos mitos da Grécia, entre os grandes, Hércules, Aquiles, não entre eles não. Mas o Filho do Homem há de ser glorificado no madeiro, numa cruz. Não é no panteão grego, não. Não é nos deuses do Olimpo, não. Mas o Filho do Homem há de ser glorificado na cruz. Porque se o grão quer dar fruto, precisa morrer. Se o grão quer dar fruto, precisa morrer. E para morrer, ele vai criar raízes. Ele vai aprofundar. E ele vai crescer. E vai gerar muitos frutos. O que o Espírito Santo está dizendo para nós? Olha para você hoje. Olha para dentro de você hoje. Aonde você precisa morrer. Aonde você não morreu ainda. É o que te impede de dar fruto. É o que te impede de crescer. É o que te impede de ser honrado, de ser abençoado. Porque Jesus deixa muito bem claro aqui que quem ama a sua vida, perdê-la. Jesus não queria ganhar nome entre os homens do mundo. E ele disse isso para nós também. Se você quer ser abençoado, se você quer ganhar a sua vida, primeiro você tem que perdê-la. Você tem que abrir mão dela. Porque se você quer ganhar a sua vida nesse mundo, você vai perdê-la de fato. Mas se você perdê-la de fato para este mundo,
você ganha a vida eterna. Os gregos contavam os seus mitos para eternizar a sua história, os seus heróis. Mas eles não eram eternos, é apenas mito. Jesus, irmão, além de ele ser verdadeiramente eterno, o Pai da eternidade, ele também nos oferece a eternidade. E para a gente ter a eternidade, a gente não pode querer ter o nome nesse mundo, ganhar este mundo, viver para este mundo. Porque se alguém me serve, me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então é preciso abrir mão, é preciso deixar que as suas raízes primeiro cresçam. Sabe o que é o mais interessante? Nós somos tão rápido nas coisas, queremos as coisas tão rápido, porque queremos mostrar para as pessoas que nós estamos bem. Nós queremos mostrar para todo mundo que a nossa vida conjugal está bem. Nós queremos mostrar para todo mundo que a nossa vida financeira está bem, que a nossa vida social está bem. E nós estampamos isso nas redes sociais. Nós queremos mostrar para todo mundo que nós estamos bem. De fato, não há nenhum mal nisso daí, não há nenhum pecado, irmãos. Eu também faço isso. Eu gosto de mostrar nos meus momentos bons uma selfie. Eu gosto de mostrar nos meus momentos bons de alegria que eu estou bem, que eu estou legal. É claro que nós não devemos mostrar isso. De fato, a gente acaba fazendo isso. Mostrar para os outros que nós estamos bem. Queremos mostrar que estamos melhores. É um mal. Pode ser que seja um mal. É um mal mesmo. Porque o nosso maior problema é o nosso narcisismo. E o narcisismo é um problema muito grande. É um conceito até de mito grego. Narciso que amava a si mesmo. Amava tanto a si mesmo que ficou apaixonado por si mesmo. E quando se viu na água, morreu afogado por causa de si mesmo. O narcisismo nos leva à morte. Então, diante desse aspecto, nós queremos mostrar. Não há nenhum mal quando nós temos, de fato, limites nas coisas. Nós queremos, mas só que, irmãos, antes de nós mostrarmos alguma coisa que estamos bem para servir de testemunho, nós temos que trabalhar aonde ninguém enxerga, aonde ninguém está vendo, aonde os olhos das pessoas não alcançam. Que nós não queremos fazer isso primeiramente. Nós não queremos trabalhar isso primeiramente. É morrer, criar raízes aprofundando ela, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O agricultor não está vendo. Será que vai nascer alguma coisa aí? Cadê? Plantei já há alguns dias, nada. Cadê? Fiz tanto esforço para nada. Limpei a terra e nada. Fiz tanto e nada. Cavei e nada. Mas ele não está vendo lá dentro que ela está crescendo primeiro para baixo. Está aprofundando as suas raízes. Para que essa planta tenha firmeza quando ela começar a sair para fora, a firmar o seu tronco, os seus galhos, a florescer e dar fruto. É preciso primeiro, lá onde ninguém vê, você trabalhar. E como é que nós trabalhamos isso? Na oração, irmãos. Que Jesus ensina que na vida de oração você não precisa mostrar para todo mundo. Você não precisa mostrar. Vai lá no teu quarto, ora, onde ninguém te vê, mas Deus está te vendo e vai te recompensar publicamente. Todo mundo vai ver nos seus frutos, naquilo que Deus fez na tua vida, que algo diferente está acontecendo aí. No jejum, na palavra, que é difícil a gente fazer, e a gente não quer fazer, porque não dá ibope, não dá holofote, não dá brilho. Ninguém quer copiar isso. Ninguém quer, as pessoas querem comprar a casa que você tem, igual, ó que casa bonita, mas ninguém viu você cavando o alicerce. E essas pessoas nem estavam lá cavando o alicerce com você. E elas chegam na sua casa, que casa linda e maravilhosa. Caramba, como é que você comprou? Como é que você chegou aqui? Mas ninguém viu
o quanto você suou no seu trabalho, os dias e noites que você ficou sem dormir, o quanto você pagou um preço de esforço para você chegar onde chegou, seja o seu carro, seja qualquer coisa da sua vida, da sua família, ninguém viu. As lágrimas, ninguém viu. As pessoas vão te julgar pela aparência, vão às vezes até dizer, ó, que legal, que bom, mas ninguém viu. É por isso que você tem que ser cuidadoso. Porque ninguém sabe o preço que foi pago lá quando ninguém estava junto com você. Lá quando você morreu, lá quando você enraizou, lá quando você abriu mão de tantas coisas, de momentos de prazer, de família, de churrasco, momentos de festas, para estar ali trabalhando, para estar ali orando, para estar ali buscando, para estar ali na igreja, servindo ao Senhor, para depois verem o teu progresso, a tua vitória, a tua prosperidade, a bênção do Senhor na sua vida. Diz amém? Porque é isso que Deus vai fazer quando você está aqui. Você está enraizando. Quando você está adorando, você está se aprofundando. Quando você está buscando a Deus, é lá onde ninguém está vendo, sua família não está vendo, seus amigos não estão vendo, mas um dia eles vão ver, quando você florescer, quando você der fruto, eles vão achar bonito, mas não vão saber todo o processo que você passou. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei o quanto você cavou lá em 2021. Eu não sei até onde foi a tua raiz em 2021. Mas em 2022 vai dar fruto. Em 2022, as pessoas vão ver o que você construiu, aonde você chegou. Não pelo seu esforço em si, mas porque Deus te colocou lá. Mas porque Deus te levou. Porque Deus te honrou. Porque diz aqui, aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Não há mal nenhum dizer que Deus vai te honrar. Porque Jesus está dizendo, o meu Pai o honrará. A gente honramos a Deus primeiramente. Mas a hora da honra de Deus para nós, ela vai chegar também. A honra de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida ministerial, espiritual. Essa honra de Deus, ela vai chegar. Porque Deus viu o quanto você cavou. O Deus viu o quanto você se aprofundou em raiz. Mas pastor, eu cavei pouco, então continue cavando. Pastor, eu só plantei a semente.